Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Rodolfo, nesta viagem pelas avaliações dos plantéis favoritos a ganhar a Liga Portuguesa, começamos, naturalmente, pelo campeão nacional. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti e ao Jorge Faria de Sousa. Começamos pelo valor do Futebol Clube do Porto, do seu plantel, que está neste momento em que arranca o campeonato avaliado em 249 milhões de euros, um valor que representa uma queda de 154 milhões. Se virmos o valor do plantel do Futebol Clube do Porto no ano passado, chegou a estar avaliado em 403 milhões de euros. E de facto tivemos aqui saídas importantes, Vitinha, Fábio Vieira e Luís Dias em janeiro, Marquezine, que também era um jogador que estava há muito tempo no balneário. Jorge, que Futebol Clube do Porto é este que mexe pouco em termos de entradas, mas sofreu aqui algumas baixas importantes em termos das vendas? Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo. Antes de mais dizer que eu acho que vai ser um campeonato discutido a três. Claramente as três equipas estão em pé de igualdade e partem para um campeonato que é obviamente uma maratona, é uma longa maratona, mas onde, na minha opinião, se vai decidir muito naquilo que serão os confrontos diretos entre os três candidatos ao título, porque me parece cada vez mais difícil aos clubes ditos mais pequenos roubar títulos, roubar pontos aos principais candidatos. É verdade que o Porto perde duas figuras, sobretudo duas figuras muito importantes na temporada passada, Vitinha e Fábio Vieira, mas sobretudo Vitinha, que acaba por somou muitos minutos na última temporada, fez um make-up com a par do Uribe com muita qualidade e acaba por ser uma das grandes transferências do Futebol Clube do Porto, a parte de Fábio Vieira. Há depois a saída também de Francisco Conceição. De resto, o Porto faz aqui um encaixe financeiro sensivelmente de 86 milhões de euros. No entanto, já investiu também significativamente. Acabou por adquirir Verón ao Palmeiras, mas a maior transferência em termos de aquisições do Futebol Clube do Porto acabou por ser a aquisição de David Carmo, um negócio a rondar cerca de 20 milhões de euros ao Sporting Clube de Braga, no central que eu acredito que tenha vindo para ser titular. De resto, o Porto conquistou já a supertaça ao Tondela, como sabemos, jogaram Pepe e Marcano, mas eu acredito que acabou por jogar Marcano em virtude do castigo, como sabemos, de David Carmo, e portanto eu acho que será claramente um titular neste Futebol Clube do Porto. Estando a tantos dias do fecho do mercado, e estamos hoje a gravar ao dia 3 de agosto, falta ainda muito tempo, praticamente um mês para o fecho de mercado, eu acredito que o Porto ainda vai ao mercado, sobretudo para se reforçar na baliza, porque como disseste, saiu o Marchesín no negócio por um valor relativamente baixo, olhando ao investimento que foi na altura da sua aquisição, mas a verdade é que fica Diogo Costa. Há ainda Cláudio Ramos, veremos se para a baliza chega mais algum reforço e provavelmente para o meio campo, dado que o Futebol Clube do Porto é certo que tem Grujic e Uribe, tem ainda o Eustáquio, que acionaram uma cláusula de opção de compra de sensivelmente 3 milhões e meio ao Paços de Ferreira, mas a verdade é que eu acredito que ainda possa o Porto receber mais reforços neste mercado de verão. E esse é um aspecto importante que tu mencionaste. Estamos praticamente a fazer este programa, que é o último desta temporada, vamos voltar em setembro, mas estamos a fazê-lo praticamente a um mês de fecho de mercado, portanto tudo isto estará completamente diferente, todos estes números serão atualizados naturalmente no final deste mês. Aproveito para te lançar precisamente aquela que será a figura, pelo menos o jogador mais valioso do Futebol Clube do Porto para esta temporada. Otávio, vale 30 milhões de euros. Muito se falou da possível saída deste internacional português nascido no Brasil. Otávio é de facto muito importante neste grupo de trabalho, mas também naquilo que é o esquema tático de Sérgio Conceição. Sim, porque acaba por ser ali um híbrido, ou seja, é verdade que fecha pelo corredor direito, mas depois procura muito movimentos interiores com a projeção de João Mário no corredor, ele que tem ocupado mais vezes a posição de lateral direito, o que permite muitas vezes ao Futebol Clube do Porto jogar com meio campo a 3, por ser precisamente um híbrido. E é um jogador com uma criatividade, uma capacidade de último passo muito acima da média, claramente uma das grandes figuras deste Futebol Clube do Porto. Aliás, muito se falou a quando da renovação, está a oferir
provavelmente, se a memória não me falha, até um dos maiores vencimentos do Futebol Clube do Porto, tendo tido um prémio de assinatura associado a essa renovação, e o que faz com que o Porto obviamente esteja a fazer um esforço significativo para o manter, é claramente, na minha opinião, um jogador muito importante para Sérgio Conceição, e até acho curioso que não tenha surgido nos holofotes deste mercado de transferência como um dos possíveis jogadores a sair. O que é facto é que o Futebol Clube do Porto optou por vender 3 jogadores da sua formação: Francisco Conceição, Vitinha e Fábio Vieira. Rodolfo, passamos agora para o plantel, até ver, mais valioso da Liga Portuguesa. Que corresponde ao Sporting Clube de Portugal, são 262,7 milhões de euros. É, como disseste bem, o mais valioso da Liga, até ver, isto numa avaliação feita pelo site do Transfer Market. Um plantel que, tal como o do Futebol Clube do Porto, registrou também uma desvalorização em relação à época passada. No início da época valia 337 milhões de euros, agora teve uma desvalorização de 75 milhões de euros, que se pode explicar em parte pelas saídas de João Palhinha e também do regresso de Pablo Sarabia para o Paris Saint-Germain. Mas se compararmos, por exemplo, com o valor de há uma época, o plantel do Sporting valia 236,8 milhões de euros. Jorge, temos aqui de facto um enorme desafio para Ruben Amorim, que viu sair Palhinha e provavelmente vai ver sair Mateus Nunes. É uma incógnita até ao final deste mercado de transferências. Acreditas que o Sporting foi ao mercado e reforçou-se com os jogadores que necessitava, ou falta aqui gente ainda? Olha, sobre o Sporting, dizer que o principal reforço é a estabilidade. E acho que o facto de não mudar muito de uma época para a outra, e até ver, como sabemos, o mercado só fecha a 31 de agosto, volto a frisar, mas até ver, analisando o plantel ao dia de hoje, a verdade é que mantém a espinha dorsal da temporada passada. O Sporting fez um mercado extremamente interessante, e eu olho para casos como o Morita, que eu acho que será um jogador que vai discutir muito a titularidade com o Ugarte e tem dado muito bons sinais a Ruben Amorim. Olho para o negócio de Trincão, um jovem de grande potencial, de 22 anos apenas, já com passagens pelo Barcelona, pelo Braga, pelo Wolverhampton, e eu acho que neste contexto de Sporting, e sobretudo com um treinador que o conhece tão bem, vai crescer, e o Sporting paga uma taxa de empréstimo de 3 milhões de euros e depois no final da temporada 7 milhões de euros e acaba por fazer um negócio por 10 milhões de euros, mas é um jogador que claramente, se quisermos à semelhança de Pedro Porro, eu acho que vai valorizar. Por outro lado, dizer que no que diz respeito a receitas, faz um encaixe financeiro de João Palhinha de 20 milhões de euros, faz um encaixe também de 38 milhões de euros de Nuno Mendes, que vai entrar no exercício desta época, como sabemos, a primeira temporada, com o empréstimo de Sarabia e os 7 milhões de taxa de empréstimo, acabaram por ser via empréstimo e o PSG acabou por acionar a cláusula de opção de compra, mas sobretudo o Sporting e os responsáveis do futebol unino têm outro mérito que me parece importante frisar, é que o Sporting via fechar dossiês dos sedentários acaba por também fazer ao mesmo tempo um encaixe financeiro significativo, e quando olhamos para Valentin Rosier 4 milhões e 800, o próprio András Sporar 3,5, Gonzalo Plata 3 milhões, e baixou muito a massa salarial, e portanto, caso o Sporting tenha alguma necessidade até ao fecho do mercado, eu acredito que tenha ainda capacidade financeira para ir ao mercado, eventualmente para a posição do meio campo, em virtude até da lesão grave de Dani Bragança. Para o Sporting é certo que apareceu o Mateus Fernandes nesta pré-época, mas para o Sporting poder até reforçar ou o meio campo ou a frente de ataque, embora existam já muitas soluções para aquele trio da frente de Ruben Amorim, ou eventualmente até a chegada de um defesa central, sendo que ainda ontem, por exemplo, acabou por ser tornado público, ainda não é oficial, mas acabou por ser tornado público a possibilidade de um empréstimo, por exemplo, de Eduardo Quaresma ao Hoffenheim por uma época, onde num contexto de Bundesliga me parece que o defesa central português poderá continuar a crescer, e portanto acho que a estabilidade permite dar continuidade de consolidação e crescimento neste projeto de Sporting com base de formação e liderado por Ruben Amorim. Acho que o Sporting é candidato obviamente ao título, à semelhança do Porto, e a conquistar todos os títulos ao nível interno. Agora veremos também, uma coisa é certa, o Sporting vai estar na Liga dos Campeões, na fase de grupos,
vai cair no pote 3 e veremos qual é que será a fase de grupo, qual é que é o grupo que o sorteio ditará ao Sporting, mas claramente um projeto que desde a entrada de Ruben Amorim tem vindo a crescer, claramente. E em Alvalade também, Jorge, e rapidamente, que mora o jogador mais valioso desta liga. Sim, essa é uma das grandes dúvidas do mercado no que diz respeito ao Sporting até dia 31 de agosto. É se o Sporting consegue ou não manter Matheus Nunes, que alegadamente já houve uma proposta do Wolverhampton, e de resto Ruben Amorim até admitiu que era uma proposta que iria mudar a vida ao Matheus Nunes e ele preferiu ficar no Sporting. É certo que no Sporting luta por títulos e vai estar na Liga dos Campeões, na Grande Montra, provavelmente vai ter Campeonato do Mundo no final deste ano civil, mas é claramente uma das grandes dúvidas, porque foi um dos jogadores que foi aposta de Ruben Amorim desde a sua chegada, e um jogador que cresceu imenso, e não há muitos médios na Europa com estas características. Rodolfo, terminamos com o terceiro plantel mais valioso da Liga Portuguesa, que curiosamente há um ano era precisamente o plantel mais valioso da Liga Portuguesa. Falamos do plantel do Benfica, que, à semelhança do plantel do Futebol Clube do Porto, tem também um valor de 249 milhões de euros e, como disseste bem, no ano passado, no arranque, chegou a estar avaliado em 310 milhões de euros, portanto aqui uma quebra de 60 milhões em relação à época passada. E, Jorge, tivemos aqui um Benfica totalmente rejuvenescido, com mais jogadores novos, com uma série de reforços, um treinador novo com uma filosofia completamente diferente daquela que foi adotada pelos dois treinadores que estiveram a comandar a equipa do Benfica na época passada. Que Benfica é este para esta nova temporada? Olha, para já continua a ser um Benfica entre os três a investir mais. 46,8 de investimento e, portanto, se quisermos totalizar as últimas 3 épocas, estamos a falar em mais de 200 milhões de investimento. Obviamente que é um plantel com um novo treinador, com uma nova filosofia. Roger Schmidt já tinha feito, na minha opinião, um bom trabalho no Leverkusen, na Bundesliga e também no PSV, embora obviamente não foi possível conquistar o campeonato, mas foi conquistando alguns troféus na sua passagem pelo PSV perante o todo-poderoso Ajax na Eredivisie. A verdade é que o Benfica acaba por continuar a investir, tem ainda alguns dossiês por resolver, é certo que já foi resolvendo alguns, como é o caso de Pizzi, por exemplo, mas a verdade é que ainda tem outras situações por resolver que permitiriam baixar a folha salarial, e isso parece-me um dado em termos de tesouraria importante. No que diz respeito a outra questão fundamental, porque até o fecho do mercado o Benfica estará a disputar ainda, já está a disputar a terceira eliminatória da Liga dos Campeões, terá que discutir ainda um play-off. Para já na terceira eliminatória, ao intervalo está a vencer por 4-1, o jogo foi ontem e claramente a equipa a deixar muito boas indicações, mas o que é certo é que esse é um dado relevante, ou seja, no play-off irá defrontar ou o Sturm Graz, o segundo classificado da Liga Austríaca, ou o Dinamo de Kiev, o emblema ucraniano, que curiosamente até eliminou na eliminatória anterior o Fenerbahçe da Turquia, liderado por Jorge Jesus, e esse é um dado relevante, como sabemos, porque para a realidade do futebol português, e falo dos 3 grandes, é muito importante estar na fase de grupos da Liga dos Campeões, devido ao encaixe financeiro, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, é absolutamente fundamental. E sobretudo frisar que me parece, sei que não é o jogador mais valioso, mas eu acho que é claramente um craque, é um jogador de uma outra dimensão, e para quem acompanha o futebol da América do Sul e já o tinha visto jogar no River Plate, claramente um craque, Enzo Fernandes. Até acredito que o Benfica no final desta temporada terá dificuldade em segurar o médio argentino, que já tinha dado boas indicações no River Plate, entrou nesta eliminatória, neste primeiro jogo da eliminatória da Liga dos Campeões, já fez um grande gol, e eu acho que é de facto um jogador diferenciado, sendo que nesta nova filosofia de Roger Schmidt cabem os jovens da formação, e isso é um dado relevante, porque aparentemente, em termos de política desportiva do clube, passa também por aí, e vemos Florentino, vemos Gonçalo Ramos, Henrique Araújo a terem provavelmente mais oportunidades do que tiveram com outros treinadores. E o jogador mais valioso deste plantel é precisamente alguém que provavelmente não entrará nas contas de Roger Schmidt.
Falamos de Julian Weigl. Sim, o Weigl é um jogador que eu acredito que tenha mercado. É bom frisar que é ao mesmo tempo o jogador no Benfica com a maior folha salarial, é o que tem o vencimento mais alto de todo o plantel, e portanto essa é uma das grandes dúvidas. Eu acredito que Roger Schmidt pense muito em apostar em Florentino para aquela posição. Existe ainda também Maite, que foi reforço na última temporada por nada mais, nada menos do que 11 milhões de euros, e portanto também na altura um investimento relativamente grande pelo médio francês. A verdade é que, havendo 3 opções, e se surgir uma proposta por Weigl, eu acredito que até ao final do mercado, até ao dia 31 de agosto, poderá de facto sair, porque olhando para a filosofia de jogo de Roger Schmidt e aquilo que chegámos a ver Florentino fazer, sobretudo na era de Bruno Lage, eu acredito claramente que o Benfica poderá, de certa forma, libertar este seu ativo para poder fazer também um encaixe financeiro. Muito bem, está fechado o último hat-trick da temporada. Rodolfo vais voltar em setembro com mais números para discussão nesta primeira parte do jogo económico. O Jorge acompanha-me para a segunda parte para falarmos do futebol feminino enquanto negócio. É já a seguir na segunda parte do jogo económico.